Graças a Deus, é uma honra mais uma vez estar aqui reunido no canal Jailson Game TV para juntos nós darmos continuidade à nossa palestra. E sempre quando nós começamos os nossos vídeos, eu sempre faço um apelo aqui para pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Jailson Game TV e não se esqueça também de dar o like e apertar o sininho para toda vez que nós colocamos um vídeo novo no canal, você recebe a notificação que tem vídeo novo no canal. Então, dê o like, aperte o sininho e se inscreva, você que não é inscrito ainda, e compartilhe o nosso trabalho, tá bom, meus queridos? Muito bem, vamos para a escritura, que nós temos uma escritura aqui do livro do Apocalipse, capítulo, eu quero apenas ler só um versículo só, Apocalipse 10, versículo 7, é uma escritura muito conhecida entre nós, entre os pregadores, entre os pastores da mensagem, conhece essa escritura muito bem. Apocalipse 10, versículo 7, diz assim as escrituras: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo, mas na realidade, no original é o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Muito bem, então baseado nessa escritura, o nosso tema da nossa pequena palestra é Apocalipse capítulo 10, versículo 7, é o cumprimento da vinda. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, é o cumprimento da vinda. Esse é o tema da nossa palestra de hoje. Irmão, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, é a escritura mais conhecida por todos os pregadores e pastores da mensagem. Todos conhecem essa escritura. Agora, o importante não é apenas conhecer a escritura. O importante é que você, na realidade, sabe o que ela significa, o que ela representa, qual é o seu cumprimento, qual é o cumprimento de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. A maioria dos pastores da mensagem não sabe. A maioria dos pastores da mensagem, eles conhecem Apocalipse 10, 7, eles chegam a citar até de cor. Mas o significado de Apocalipse 10, versículo 7, a sua representação, ele não sabe. O que é que Apocalipse 10, 7 significa? O que é que Apocalipse 10, 7 representa? O que é Apocalipse 10, 7? Então, Apocalipse 10, verso 7 é o cumprimento da vinda. Então, antes de nós, irmão, entrar no assunto de Apocalipse 10, 7, porque Apocalipse 10, 7 é o cumprimento da vinda, para aqueles que apenas conhecem a escritura, mas não sabem o que ela significa, não sabem o que ela representa, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, é o cumprimento da vinda. Quer dizer, quando a segunda vinda acontecesse, Apocalipse 10, 7 estava em evidência. E o profeta de Deus, na mensagem Com Atração sobre a Montanha, parágrafo 148 ao 152, ele diz que Apocalipse 10 é história. Tá vendo? Por quê que Apocalipse 10 é história? Porque Apocalipse 10 é uma escritura que já cumpriu-se. Virou história. É isso, irmão, que nós precisamos saber. Não apenas conhecer, mas reconhecer a escritura. O que é reconhecer? É você conhecer aquilo que você já sabe. E muitos pastores dessa mensagem, muitos pregadores precisam reconhecer novamente Apocalipse 10, 7. E no momento que eles reconhecerem essa escritura, eles vão saber
que o cumprimento dessa escritura está se referindo exatamente à vinda de Cristo. Agora, eu quero, irmão, falar aqui, citar aqui algumas citações feitas pelo sétimo anjo, pelo nosso profeta, o irmão Brana, e depois, vamos ver o que é que o primeiro mensageiro, Paulo, falou do mistério. Porque Paulo, irmão, ele profetizou sobre o mistério. Paulo, ele falou, profetizou, mas o cumprimento do mistério aconteceria, se cumpriria, quando o sétimo anjo tivesse em evidência. É por isso que eu disse a você, que muitos conhecem Apocalipse 17, mas não sabem o que Apocalipse 17 representa, significa. Muito bem, eu quero aqui citar algumas citações do profeta, aqui no livro dos selos, certo? De 1963, livro dos selos, página 404. 404 no livro dos selos. Vamos ver o que é que o nosso profeta fala sobre algumas citações. 204 do livro dos selos, parágrafo 371 do livro dos selos, página 404. Veja o que é que o profeta diz. Porque antes de nós vermos, irmão, o que é que o primeiro mensageiro, Paulo, falou sobre os mistérios, eu quero citar aqui algumas citações que o profeta falou sobre o assunto, sobre o mistério. Será que o mistério de Apocalipse 17 é algo ainda que vai se cumprir? É algo ainda que ainda está para frente ainda? Ou Apocalipse 17 é uma escritura cabalmente cumprida? Porque o profeta disse que Apocalipse 10 é história. Então, que Apocalipse 17 já virou história, então porque já cumpriu. Parágrafo 371 da página 404 do livro dos selos. Olhe o que é que o sétimo anjo fala. Estas não são as minhas ideias a respeito disto. Preste bem atenção às palavras do profeta. Estas não são as minhas ideias a respeito disso. Isso não é o que eu tenho pensado. É completamente a parte de mim. Digo solenemente, o Espírito Santo sabe. Esperem, querendo o Senhor, amanhã à noite, quero mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo aqui mesmo. Meu Deus. Olha o que é que o sétimo anjo fala. Quero mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo aqui mesmo. Agora eu te pergunto, que mistério é esse, irmão? Esse mistério é o cumprimento cabal de Apocalipse 10, irmão. Esse mistério não é outra coisa senão falando da vinda. E o profeta disse que estava se desenrolando o tempo todo ali. Não é aqui mesmo no nosso tempo, mas no tempo do profeta. E ele continua, nessa reunião, aqui mesmo nessa reunião. Aí ele diz assim, ó, duvido muito se chegaram a vê-lo ou não. Ele estava duvidando que as pessoas chegaram a ver isso. Mas será que chegaram a ver esse mistério desenrolando ali? O profeta viu. Ele continua. Veja o que tem acontecido. É algo que tem estado bem aqui diante de vocês. E tenho esperado a cada noite que isso se manifeste. Quer dizer, que isso se dê a conhecer. Que alguém diga, eu vejo. Está vendo? Olha o apelo que o profeta de Deus faz. Ele esperava, irmão, que alguém tivesse vendo o que ele estava vendo. O que estava acontecendo ali. Mas será que as pessoas chegaram a ver? Uma coisa é você dizer,
Os filhos dele não viu. Não. Os filhos do profeta não viu. Alguns podem ter visto, mas eu acredito que é a minoria. Porque a mesma coisa é hoje. Poucas pessoas estão vendo esse mistério. E esse mistério que o profeta disse que ele apelou para que alguém veja. Olha o que ele diz, ó. Duvido muito se chegarão a vê-lo ou não. Seja o que tem acontecido, é algo que tem estado bem aqui diante de vocês. Tenho esperado a cada noite que isso se manifeste, que alguém diga, eu vejo. Está vendo? E agora? Pegue alguma pessoa do tempo do profeta para dizer, não, eu vi. Hein? E aí? Mas estava acontecendo ali o mistério. E que mistério é esse, irmão? É a vinda. Porque Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, é o cumprimento da vinda. Apocalipse 10, 7 é a vinda de Cristo. Apocalipse 10, 7 é a segunda vinda, é o cumprimento da segunda vinda. Deixa eu ler outra citação. Outra citação. 410 do livro dos selos. 410 do livro dos selos. Parágrafo 422. Estamos à beira de algo, amigo. Olha aí, olha as palavras do profeta. Estamos à beira de algo, amigo. O que quer que seja, Deus sabe, ninguém sabe quando vai acontecer, é um segredo. Mas estava acontecendo. Ninguém sabe quando vai acontecer. 423. Todavia, Jesus nos disse que quando veja essas coisas, todas essas coisas, foi como que quando eu estava comparando os selos com o que ele disse em Mateus 24. Agora, lembre-se do que ele disse. Quando verde essas coisas virem, começarem, acontecerem, então o tempo está perto. Observe o versículo seguinte, versículo 30 e 31, continuando com os versículos 32 ou 33, isso é de Mateus 24. Então você veja, irmão, que o profeta, ele alerta o povo porque o que estava acontecendo naquele momento. Entre eles, o mistério estava ali. O mistério. Mas nem todos conseguiram vê-lo. E o profeta ainda faz esse apelo para que as pessoas acham que conseguiu ver aquilo que ele estava vendo. Ele estava vendo. Mas o problema, irmão, assim como lá, no tempo do profeta, quando ele estava entregando a revelação, quando ele estava cumprindo, porque a revelação dos selos não é outra coisa senão o cumprimento da segunda vinda. A revelação dos selos é o cumprimento da segunda vinda. Quando o selo fosse revelado, quando o livro que está selado por 7 selos, por dentro e por fora, fosse aberto, porque durante as eras o livro foi fechado, mas quando chega em Apocalipse 10 ele desce aberto. Aquilo ia acontecer exatamente na sua vinda, na sua segunda vinda, no cumprimento do mistério. Agora, vamos ver o que é que o primeiro mensageiro, o apóstolo Paulo, fala sobre esse mistério que se cumpriu no tempo do sétimo anjo. Que se cumpriu em Apocalipse 10:7. Vamos ver o que é que Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo profetizou sobre isso, irmão. Mas aonde se cumpriu o mistério de Deus? Aonde se cumpriu? Se cumpriu exatamente com o sétimo anjo.
É por isso que o profeta disse que estava acontecendo ali. Estava se desenrolando esse mistério ali, entre eles. E ele ainda faz o apelo para que as pessoas conseguissem ver isso. Mas será que alguns irmãos lá viram? Eu acredito que alguns sim. Como hoje. Alguns estão vendo. Eu creio que nem todos podem ver isso. Mas alguns estão vendo esse mistério. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que Paulo, o primeiro mensageiro, fala sobre esse mistério. Verso 52, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Efésios capítulo 1, versículo 9. Efésios capítulo 1, versículo 9. Não, eu vou deixar esse versículo 9, esse capítulo 1, verso 9 de Efésios para depois, porque aqui o profeta, ele une essa escritura de Efésios 1, capítulo 1, versículo 9, com Hebreus 7. Então eu vou deixar para depois. Eu vou ler aqui Efésios 3, 9. Efésios 3, 9. Demonstrar a todos aqui que seja de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou. Olha aqui, Paulo mais uma vez profetizando sobre o mistério. Agora o capítulo 5, verso 32 de Efésios. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Você veja que esse mistério está conectado com a noiva e com o noivo. Com o noivo e com a sua noiva. E aonde foi que esse mistério se cumpriu? Se cumpriu na vinda, exatamente Apocalipse 10, 7. É o cumprimento desse mistério. E esse mistério é outra coisa senão a vinda de Cristo, a parousia de Cristo. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 26 ao 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos. Paulo está profetizando, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Olha a riqueza, irmão, desse mistério. A riqueza desse mistério não é outra coisa, não é carro, não é casa, não é muito dinheiro, mas é Cristo em vós. Meu Deus, que riqueza tremenda, esperança da glória. Vamos adiante. Vamos agora para o capítulo 4 de Colossenses, versos 2 ao 4, do capítulo 4 de Colossenses. Paulo está profetizando sobre o mistério. Agora, aonde esse mistério ia se cumprir? De acordo com a Bíblia, de acordo com a profecia, que foi profetizada 2000 anos atrás, ia se cumprir exatamente quando o sétimo anjo estivesse entregando sua mensagem. E essa escritura não é mais uma escritura futurista. Essa escritura virou história. É só você pegar a mensagem com a atração sobre a montanha, do parágrafo 148 ao 152, o profeta deixa claro e evidente ali que Apocalipse 10 virou história. Então Apocalipse 10, e não é apenas Apocalipse 10 de 1 a 7, é Apocalipse 10 de 1 a 11. É uma escritura que já cumpriu-se. Porque Apocalipse 10 fala da segunda vinda de Cristo. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou também preso, para que
o manifeste como me convém falar. Aqui está. Paulo, o primeiro mensageiro da era da igreja, ele profetizou sobre o mistério. Mas o cumprimento desse mistério se cumpriria quando o sétimo anjo estivesse entregando sua mensagem. Agora, eu quero ler duas escrituras aqui, irmão, porque o profeta de Deus, o sétimo anjo, o irmão Branham, ele uniu essas escrituras. E ele conectou essas duas escrituras, ele ligou essas escrituras como sendo a mesma coisa. E essas escrituras, elas já têm um cumprimento em si, porque elas já se cumpriram no ministério do sétimo anjo. Efésios capítulo 1. Efésios 1, 9. Olha aqui, Efésios 1, 9. Descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Efésios capítulo 1, versículo 9. Descobrindo o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Agora, Hebreus capítulo 7, versículo 1 até o versículo 3 de Hebreu. Então, o profeta, ele ligou essas duas escrituras. 7, versículo 1 ao 3 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança do rei, e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de fins, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para todo sempre. Aí você pode dizer assim, mas irmão Jailson, essa escritura de Efésios, capítulo 1, verso 9, que o senhor leu, e essa de Hebreus, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o profeta vem e une essas escrituras e mostra que tem tudo a ver, está ligado. Essas escrituras estão conectadas junto. Elas trabalham junto, porque o profeta ensinou isso. Então a gente precisa saber o que ela significa, o que ela representa para nós. Porque são escrituras que já se cumpriu, irmão. Então o que aconteceu com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, isso aconteceria também nos últimos dias. E esses últimos dias não é o nosso dia aqui, foi no dia que o sétimo anjo estava na terra, porque Apocalipse 10 é uma escritura que se cumpre exatamente quando o sétimo anjo está entregando a mensagem. Aí se cumpre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo não vai se cumprir. A segunda vinda de Cristo já se cumpriu. A segunda vinda de Cristo não vai acontecer. A segunda vinda de Cristo já aconteceu. A vinda que está para acontecer vai ser para o judeu, para os 144 mil, quando tiver Moisés e Elias pregando aqui na grande tribulação. Aí sim vai acontecer uma vinda para eles. Mas para o povo gentil, a segunda vinda já aconteceu. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. A segunda vinda já aconteceu. Isso não é uma pergunta. Eu estou fazendo uma afirmação cabal, de acordo com as escrituras sagradas e com a mensagem profética dos últimos dias. Tem alguns pregadores que dizem, eu creio que o irmão Branham foi o homem enviado por Deus, que é o profeta, mas eu não concordo quando muitos pregadores leem mais parágrafos das mensagens do irmão Branham do que a Bíblia. Aí eu te pergunto, por quê? O que é as mensagens? É apenas uma literatura? Só isso? Não, irmão. As mensagens é a interpretação da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. As mensagens do sétimo anjo é a palavra de Deus revelada.
Através das mensagens você consegue entender as escrituras. As mensagens te trazem o significado das escrituras. E as mensagens mostram aonde aquelas escrituras se cumpriu. Irmão, porque faz 2000 anos que foi escrito o Novo Testamento. Será que daquele tempo para cá não vem se cumprindo? Porque a maioria dos pastores da mensagem são futuristas. Eles colocam tudo para o futuro. Mas a mensagem do sétimo anjo, ela mostra aonde a escritura está se cumprindo. Um exemplo, o aparecer de Cristo que o apóstolo Paulo fala. O profeta dá o lugar, ele dá o endereço, que é a rua Spring, o lugar, que é o Rio Ohio, o mês, que é mês de junho, e o ano, que é 1933, e o estado, que é Josephine, Indiana. Ele dá os 5 pontos de referência aonde a aparição de Cristo acontece. E a segunda vinda também, ele dá o mês. Ele dá o lugar, Monte Pôr do Sol. Lá em Arizona, Tucson. Então está tudo nas mensagens. É por isso que nós, pregadores, lemos os parágrafos. Mas para esses homens aí, que diz que crê no profeta, mas quando vai trazer a Bíblia, está a Bíblia com a luz da teologia, escatologia, sabe? E aí vai. Vamos lá. Então, o profeta, ele uniu essas escrituras para mostrar o que aconteceu lá no passado se repetiu no tempo do fim. Mensagem, um mistério predestinado de sua vontade. Essa mensagem o profeta pegou no dia 22/5/1960. Mistério predestinado de sua vontade ou adoção, parte 4. Eu vou ler aqui os parágrafos onde o profeta explica essas escrituras. Tanto Efésios 1:9 como Hebreus. Parágrafo 16. Olha aqui o profeta falando. Parágrafo 16. Ele diz: o mistério, qual misterioso? Deixa eu pegar aqui, é o 16. Eu estava lendo aqui o 18, mas aqui é o 16. Aqui, o 16. Ele cita Efésios capítulo 1, verso 9 e diz assim, ó: o mistério de sua vontade, recorde, como penduramos naquilo. Quando estavam aqui nessa manhã, veja, como firmamos naquilo que? No ministério da sua vontade. No mistério de sua vontade. Aí ele diz assim, ó: o mistério de sua vontade. Agora, isso não é só uma coisinha, é um mistério. A vontade de Deus é um mistério. Cada homem tem que procurar a vontade de Deus para o seu ou a si mesmo, o mistério de Deus. Agora, que mistério é esse que o profeta diz que devemos procurar? Parágrafo 18. Aqui na metade do parágrafo 18, ele diz: o mistério, qual misterioso? E a escritura me faz voltar ao Velho Testamento. Então, de volta ao Novo Testamento, como é algo junto. Veja, o mistério de sua vinda. Olha que é o mistério. Então, toda vez que você lê Paulo falando sobre o mistério, ele está falando exatamente da vinda, que se cumpriu com o sétimo anjo. Você não pode sabê-lo através de educação, teologia, escatologia, bibliologia, e aí vai. Através de teologia, olha aqui, que muitos pastores dizem que creem no irmão Branham, mas está usando teologia para interpretar a Bíblia. Você não pode saber através da educação, através da teologia. É um mistério que tem sido escondido desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Então, que você for um filho de Deus, vai manifestar isso. Vamos aqui adiante. Eu li o 16, o 18. Agora vamos para o parágrafo 41.
ao 42, da mensagem Mistério Predestinado e Sua Vontade. Aqui ele une as duas escrituras, Efésios capítulo 1, verso 9 e Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 3, e ele mostra que é a mesma coisa, e mostra que isso é um acontecimento, e esse acontecimento já está cumprido, porque isso aconteceu na segunda vinda, e a segunda vinda é algo que já se cumpriu, não vai se cumprir. Que você, meu irmão, estiver esperando o cumprimento da segunda vinda, algo para o futuro, pode esquecer. Pode esquecer. Viu? Pode esquecer, porque já se cumpriu. Parágrafo 41, ele diz assim: agora, descobrindo o mistério de sua vontade, a vinda. Olha aí, o que é o mistério de sua vontade? A vinda. Deixe-me ler para vocês algo. Eu estava lendo agora, vamos voltar agora para o mistério de sua vontade. Vamos voltar a Hebreus aqui por um minuto, do capítulo 7 de Hebreus, eu creio que é. Eu gostaria de ler para vocês algo que fará sentir muito bem quando pensaremos nisso. Nos assentamos juntos em lugares celestiais. Tá vendo? Aí ele cita Hebreus, capítulo 7, versos 1 ao 3. E aqui no 42 ele diz: qual é o mistério agora? Aqui está o mistério, observe isso. Quem é este companheiro que está fazendo conhecido o mistério da sua vontade? Olha, o profeta faz a pergunta. Quem é este companheiro que está fazendo conhecido o mistério de sua vontade? Este Melquisedeque. Então, aquilo que aconteceu em 63 lá no Rio, lá no Arizona, em Tucson, Arizona, no Monte Pôr do Sol, foi a mesma coisa que aconteceu lá com Abraão em Gênesis 15. A mesma coisa. Estou esperando em todos aqui. Continue procurando na Bíblia. Então você veja que o profeta usa Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 3 e Efésios 1 ao 9 para mostrar que aquilo é a segunda vinda, é o encontro de Melquisedeque com Abraão do dia. E quando o Abraão do dia teve o encontro com Melquisedeque no dia 28 de fevereiro de 1963, irmão, nós saímos da aliança, das eras, para entrar numa nova aliança. Para ir para a terceira aliança, irmão. Primeira aliança, Antigo Testamento, o Antigo Pacto. Segunda aliança, Novo Testamento, durante as eras. Mas a era acabou. Nós estamos agora na terceira aliança. Meu Deus. E nós precisamos entender, irmão, o que é que a terceira aliança exige de nós. Isso é um assunto para o futuro. Mas você precisa entender isso. O que é que a terceira aliança exige de nós? Na aliança, no Antigo Pacto, na aliança do Antigo Testamento, o que é que ela exigia do povo hebreu? O sacrifício de animais. Depois veio Jesus e derramou sangue e cessou os sacrifícios de animais. E o que é que a nova aliança exigiu para o povo das eras? E agora, quando a era terminou, nós estamos agora na terceira aliança. E o que é que ela exige de nós hoje, para nós fazermos? Que você que crê, que está na terceira aliança, mas está vivendo os preceitos da segunda aliança, pode esquecer. Você ainda continua dentro de Laodiceia. Então, se o mistério da sua vontade não é outra coisa senão a vinda. Apocalipse 10, 7 é o cumprimento da vinda. Vamos adiante com o profeta na mensagem O Mensageiro do Entardecer, do dia 16 de janeiro de 1963, parágrafo 75. 75, o Mensageiro do Entardecer, o profeta diz: nós encontramos aqui na última era da igreja, aqui em Apocalipse 10, tem que haver um som de trombeta
E ali foram emitidas 7 vozes. Não foi permitida escrever, mas foram seladas na parte de trás do livro os 7 selos. Você veja que o livro está selado por dentro e por fora. Porque na realidade, isso é um erro de tradução, mas na realidade é por trás. Por dentro e por trás. Estavam na parte de trás do livro. Depois do livro está escrito. Então é selado ali atrás com 7 selos. Agora ninguém sabe o que são eles. Porém disse, nos dias do 7º anjo, quando ele soar sua mensagem, agora este é um anjo terreno. Este é um anjo terreno. O anjo de Apocalipse 10:7 é um anjo terreno. Mas o anjo de Apocalipse 10:1 não é terreno. E quando esse anjo de Apocalipse 10:1, que a Bíblia diz que é o anjo forte, quando ele desce, ele tem de encontrar na terra o anjo terreno. A mesma coisa que aconteceu com João Batista. É o mesmo paralelo, o mesmo acontecimento. Só tem uma diferença que é nos corpos. No tempo de João Batista, o precursor que era João estava no seu corpo. E o precursado que era Jesus estava no seu corpo. Mas nesse tempo do fim, um corpo só. Tanto para o precursor como para o precursado. Tanto para o 7º anjo como para Jesus Cristo. Um corpo só. Um corpo só, tanto para William Branham, o 7º anjo terreno, e um corpo só, tanto para Jesus Cristo, o 7º anjo celestial. Num corpo só. Estavam ali os 2 anjos, os 2 7º anjos, o terreno e o celeste. 75. Porque este anjo desce do céu. Este estava sobre a terra. Um desce do céu e o outro estava sobre a terra. Anjo é um mensageiro para a era. Então nós observamos que ele tinha um arco sobre a sua cabeça e levantou sua mão e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos que o tempo não seria mais. Quando estas 7 vozes falaram, 7 trovões emitiram suas vozes. Ele disse, não escreva, mas sela. Encontramos que era pela parte de trás do livro. Então isso aqui, irmão, Apocalipse 10, isso aqui se cumpriu. Isso já é cumprido, isso já virou história. Livro dos Selos. Livro dos Selos, página 67. Você vai ver quem é esse anjo que desce. Todo mundo sabe que o anjo de Apocalipse 7 é um homem, foi o irmão Branham. Mas esse que desce. E quando ele desceu, e quem estava aqui esperando ele descer? Página 67. Parágrafo 41. Do livro dos selos. Quando os selos são abertos e o mistério. Olha aqui, Efésios 1. Efésios 1, 9. 1 Coríntios 15, 51. Apocalipse 10, 7. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro. Quem? Quem é que desce? Cristo. Colocando o pé sobre a terra e sobre o mar. Com o arco celeste sobre a cabeça. Agora, lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. E agora? Apocalipse 10, 7. Quando o anjo forte, que é Cristo, descesse, o 7º anjo terreno deveria estar na terra quando ele descesse. Agora, muitos dizem, não, irmão Jailson, ainda vai acontecer. Então o profeta tem de levantar o 7º anjo. Então o irmão Branham não foi o 7º anjo. Então, para aqueles que estão esperando a vinda de Cristo se cumprir, então o irmão Branham não cumpriu o ministério do 7º anjo. Ele tem de vir aí. Porque a Bíblia não promete quando o mistério se cumpriria
na voz do oitavo anjo. A Bíblia fala na voz do sétimo anjo que o mistério se cumpriria. E que o sétimo anjo não foi o irmão Brana, porque a segunda vinda vai acontecer, o irmão Brana veio e já morreu. Então quem é o sétimo anjo? Será que sou eu, irmão Jair? Não, não sou eu não. Quem é então? Não, irmão. Isso se cumpriu com o sétimo anjo. O irmão Brana estava na terra. Quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora, lembre-se. Aí o profeta diz, agora lembre-se. Mas o povo se esqueceu, irmão Brana. O povo não está lembrado disso, não. Este sétimo anjo está, não estará, está na terra no tempo dessa vinda. Vamos para outro parágrafo aqui. Agora vamos para a página 214 do livro dos selos. 214 do livro dos selos. 214. Olha aqui. Parágrafo 41 ao 42. Do livro dos selos. O profeta disse: Cristo desce. Você o vê no capítulo 10 de Apocalipse. Põe um pé sobre a terra, outro sobre o mar. Arco-íris sobre a cabeça. Pés como fogo, e assim por diante. Levanta sua mão e jura por aquele que vive para todo o sempre, no trono, que não haverá mais demora. E quando ele fez este juramento, 7 trovões faziam soar suas vozes. Deixa eu pegar aqui, eu li o 42 já adiantado, mas eu vou voltar novamente aqui para ler o 41. Eu era para ler o 41, mas eu li lá o 42, que é Cristo que desce, em Apocalipse 10. Mas aqui no 41 ele diz, agora ele vai mostrar à igreja o que ele fez. Amém? Está vendo? Então, mas o livro está fechado, ninguém conhecia. Quer dizer, durante as eras, irmão, durante as eras da igreja, as 7 eras de Éfeso a Laodiceia, o livro estava fechado. Mas o livro está fechado, ninguém conhecia, de modo algum. Sabia quem era o livro da revelação, nele ali, mas é para ser revelado nos últimos dias, conforme Apocalipse 10. Ao sétimo anjo será dada a mensagem disso. Quer dizer, a mensagem do sétimo anjo, irmão, estava relacionada com a abertura do livro. A mensagem do sétimo anjo estava conectada. A mensagem do sétimo anjo vinha trazer a interpretação, vinha trazer o entendimento do que estava dentro do livro. Mas o livro está fechado, ninguém conhecia de modo algum. Sabia que era um livro da redenção, nele ali, mas é para ser revelado nos últimos dias, conforme Apocalipse 10. Ao sétimo anjo será dada a mensagem disso, porque diz que no tempo do toque da sétima da igreja, do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, todos os mistérios de Deus se cumpririam por meio do seu toque. Então, depois que é revelado, o anjo desce do céu, que era Cristo. Agora, lembre-se, este anjo está na terra, um mensageiro. Que anjo é esse que estava na terra quando Cristo desce? O sétimo anjo, irmão. E por que os pastores querem colocar isso lá para o futuro? Ou quer aplicar lá para o judeu, só para o judeu? E ainda tem outros pastores analfabetos espirituais que pegam essa escritura, esse acontecimento de Apocalipse 10, e diz que se cumpriu lá na primeira vinda. Meu Deus. Falta de entendimento. Falta de entendimento, irmão. Deixa eu ler aqui a mensagem Shalom. Shalom, do dia 12 de janeiro de 1964, parágrafo 64. Shalom. Preste atenção, que o nosso tema é Apocalipse, capítulo 10, verso 7, é o cumprimento da vinda. O significado de Apocalipse 10, 7, irmão,
ali, Apocalipse 10:7, é o cumprimento da vinda, da segunda vinda. É por isso que o irmão Branham, na mensagem Festa das Trombetas, ele diz que Apocalipse 10 era o 7º selo. E o que é o 7º selo? É a vinda do Senhor, é a segunda vinda. Mas observe você, que antes dos 7 selos ser revelado, antes da grande e misteriosa luz que nos mostra no céu aqui em cima em Tucson, olha, Tucson, o lugar onde estava o irmão Fred, os 2 homens estavam comigo naquela manhã, quando aquilo foi dito meses e meses antes da época, que aconteceria. E ambos os irmãos, Fred Sotman e o irmão Jim Norman, sentado aqui nesta manhã, quando estava lá, quando houve um estrondo, e não sabia que estavam essas coisas acontecendo, e ele enviou de volta e disse que o tempo estava à mão para estes 7 selos, os quais guardavam os 7 mistérios de toda a Bíblia. E são 7 mistérios que tinha dentro das eras da igreja. E os 7 mistérios era a vinda. E esses 7 mistérios já se cumpriu. 7 selos dos quais guardavam os 7 mistérios de toda a Bíblia e foram selados com 7 selos. E como que estes anjos, indo pelo caminho mensageiro das eras da igreja, abriram certa parte daquilo, abriram certa parte durante as eras. Foi aberta apenas uma porção. Mas na 7ª hora, os 7 mensageiros, todos esses mistérios se terminariam, vê? O 7º mensageiro terrestre vem. E este anjo, o que ele está falando, estava então na terra. Um anjo significa mensageiro. Então depois daquilo ele viu outro anjo descendo. Não um anjo terrestre, a qual você foi dado a mensagem aqui. Mas outro anjo poderoso veio do céu com um arco-íris sobre ele e colocou seus pés sobre a terra e no mar e jurou por aquele que vive para sempre. Não haverá mais tempo, vê? Mas antes que ele soltasse aqueles 7 selos para revelá-lo, ele mostrou milagrosamente, ele mostrou primeiro nos céus. Irmão, aqui não tem como interpretar. É somente crer. Somente crer. Muitos cantam esse hino na igreja, né? Na igreja da mensagem, mas canta só por cantar, mas na realidade eles não creem em nada da mensagem. Eu queria agora ler aqui o último parágrafo para a gente encerrar a nossa palestra de hoje, irmão. Eu queria ler a mensagem 1 em 1 milhão, do dia 24/4/1965, para a gente encerrar a nossa mensagem de hoje. Porque não tem mais o que discutir isso aqui, irmão. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, é o cumprimento da vinda. Apocalipse 10:7 é o cumprimento da vinda. E isso não está para o futuro. Isso já foi cumprido, já aconteceu. Já virou história, como o irmão Branham disse na mensagem com a atração sobre a montanha. Parágrafo 148 ao 152. 1 em 1 milhão. De 65. Parágrafo 10. Olha o que o irmão Branham diz. Primeira pessoa, falando de Cristo. E ele deve, conforme as escrituras. Qual escritura? São tantas escrituras. Malaquias, capítulo 4. Mateus 24:30. Apocalipse 10:7. Apocalipse 14, verso 14. E ele deve, conforme as escrituras, retornar a nós nesses últimos dias, neste tipo de ministério. Qual o ministério? O ministério do 7º anjo, irmão. Isso será após o batismo do Espírito, e o falar em língua, e a cura divina, e assim por diante, dessas coisas, quer dizer, depois das eras.
Porque tudo isso, fala língua, essas coisas, foi tudo dentro das eras da igreja. E do coroamento da mensagem pentecostal que estamos falando hoje. Esse ministério do próprio Cristo, representado entre seu povo. Olha aqui, irmão, o que Apocalipse 10:7 representa. O ministério de Cristo, a segunda vinda. Representado entre seu povo, exatamente com as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, em seu corpo. A noiva, que é parte dele, fazendo as mesmas coisas, como marido e mulher, ou rei e rainha, logo antes da cerimônia do casamento. Amém? Irmão, que Deus nos ajude. Eu não estou aqui para criticar ninguém, certo? O meu propósito aqui é te ajudar, abrir teus olhos, para você examinar. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que não fique só no que eu falo. Vá nas mensagens, pegue a Bíblia. Eu sei que tem muitos pastores dessa mensagem que não crê mais na mensagem do profeta. Eles dizem que crê, mas isso é só conversa fiada. É só conversa fiada. Eles estão trocando a mensagem do sétimo anjo, sabe com o quê? Com teologia barata. E eu digo isso porque eu fui um teólogo. Eu não estou falando contra a teologia em si, mas das interpretações que ela traz para o povo. E muitos pastores estão deixando a mensagem do sétimo anjo para se agarrar em teologia, em escatologia, em bibliologia. E aí vai, gia, tudo gia. Mas que eu estou aqui para te ajudar, meu irmão, tá bom? Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. E se Deus permitir, na próxima quarta-feira nós estamos de volta aqui no canal Jailson HMTV, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço e se inscreva no nosso canal, tá bom? Um forte abraço, shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus.